Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com as sessões dos dias 26 e 27 de fevereiro de 2014. Gisele, tem algumas características nessa semana. O primeiro detalhe é que nós não temos propriamente vários processos em destaque, ou pelo menos temas variados, como acontece normalmente. De longe, o grande destaque, de qualquer forma, é exatamente a ação penal 470, mais exatamente os chamados embargos infringentes na ação penal 470, o que motivou, inclusive, a realização de uma sessão extraordinária na quinta-feira pela manhã. Exatamente, Cadu. A pauta dessa semana se ocupou basicamente desses recursos apresentados na ação penal 470. Ao todo, constaram na pauta 11 recursos apresentados pelos condenados na ação penal 470 e eles questionavam aquela condenação que não foi por maioria, que não foi unânime, foi por maioria. E em relação aos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, esse tipo de recurso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele tem cabimento, os embargos infringentes, desde que, no mínimo, os condenados tenham recebido ao menos 4 votos pela absolvição. E foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal iniciou, na semana passada, a análise dos recursos. Inicialmente, optou por analisar primeiro em relação àqueles que questionavam a condenação em relação ao crime de formação de quadrilha. Exatamente, lembrando que essa metodologia ela está sendo adotada novamente já em uma outra fase, como a Gisele bem disse. Primeiro tivemos formação de quadrilha e estamos agora em lavagem de dinheiro. A gente vai explicar isso ao longo do nosso programa de hoje, começando com a sessão plenária da quarta-feira. Os ministros do Supremo retomaram na quarta o julgamento dos embargos infringentes dos condenados na ação penal 470, que tem direito a esse recurso, especificamente com relação à formação de quadrilha. Quem acompanhou a sessão foi o repórter Adilson Mastelari. A sessão de julgamento dos embargos infringentes na ação penal 470 foi retomada pelo relator, ministro Luiz Fux. Depois de resumir o relatório dos embargantes, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach, abriu a tribuna para as sustentações orais. O advogado de Marcos Valério se apoiou nos votos dos ministros que absolveram o publicitário. O voto da ministra Rosa Weber, na análise da prova, diz o seguinte: ora, tenho como indiscutível que os chamados núcleo político, financeiro e operacional envolvidos nesta ação jamais imaginaram formar uma associação para delinquir. O advogado de Cristiano Paz afirmou que seu cliente se associou a Ramon Rollerbach de forma lícita, diferentemente de outros co-réus envolvidos no caso. Tem-se que, especificamente, Cristiano de Melo Paz se associou, sim, mas de maneira evidentemente ilícita, a Ramon Rollerbach no início dos anos 80 e, posteriormente, a Marcos Valério na agência de publicidade SMPIB, que, com a grife da presença de Cristiano Paz, com seu incontestável talento, foi uma das empresas mais premiadas da história da publicidade brasileira. O defensor de Ramon Rollerbach sustentou que os 4 votos vencidos nos julgamentos dos embargos de declaração deixaram claro que não havia provas de formação de quadrilha pelos embargantes. Ele ainda questionou a dosimetria da pena de seu cliente. O ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia absolveram o ora embargante Ramon Rollerbach Cardoso por entender que não havia quadrilha, não havia prova em relação à quadrilha. E digo isso com todo respeito, excelências, não há prova em relação do cometimento do condenado Ramon Rollerbach Cardoso pela prática da quadrilha, como não há em relação às demais condenações às quais ele está submetido. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou pela manutenção das condenações de todos os embargantes. O ministro Luiz Fux apresentou as observações feitas a cada sustentação e acentuou, com base nos autos, que todos os embargantes se associaram para a prática de vários delitos. Não há qualquer desacordo, por exemplo,
Quanto ao fato de que um carro forte foi contratado por parte dos réus nesse processo para viabilizar o saque de uma quantia vultosa em uma agência do Banco Rural, também não há nenhuma controvérsia quanto à existência de empréstimos dissimulados. Vários réus foram condenados, inclusive, por todos os componentes em relação a esses fatos. Não há nenhuma dúvida com relação à estreita amizade entre os embargantes Delúbio Soares e Marcos Valério, e também quanto às diversas reuniões entre os réus condenados. O que há, todavia, repita-se, é uma dissonância quanto à configuração jurídica do tipo penal da quadrilha estampado no artigo 288. O ministro relator passou a votar, um a um, os 8 embargos infringentes. Rejeitou todos os recursos, mantendo a condenação de todos os embargantes no crime de formação de quadrilha. Eu termino a relatoria, eu voto em relação aos embargos infringentes oferecidos pelos condenados pelo crime de quadrilha, mantendo rígida e íntegra a condenação dos mesmos, conforme posição majoritária do plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o segundo a votar. Ele acolheu os recursos e absolveu os 8 embargantes do crime de formação de quadrilha. Essas penas máximas, em relação a todos os embargantes aqui considerados, encontram-se prescritas por serem todas inferiores a 2 anos. Desse fato decorre a extinção da punibilidade quanto ao crime de quadrilha ou bando. Penso, consequentemente, que a incidência da pena contra o convencimento da maioria constituiria uma hipótese de injustiça flagrante que não deve ser chancelada pelo intérprete. Não fora por qualquer outra razão, somente esta já seria suficiente para que eu desse provimento ao recurso. Com isso, retomo o meu raciocínio de que se está aqui diante de uma questão de mérito. A prescrição da pena, em tese, a rigor técnico, é uma preliminar de mérito. Pois bem, o ministro Teori Zavascki demonstrou de modo irrefutável o máximo da pena que poderia ser aplicado ao crime de quadrilha sem quebra do mínimo de coerência interna que se deve exigir do acórdão. Isto é, sem violar o mandamento constitucional da proporcionalidade, comprometendo a sua validade. Não se trata, a meu ver, de revisitar a dosimetria. Trata-se de um juízo prévio à determinação das penas concretas. Vale dizer, mesmo em caso de condenação, nenhuma pena poderia exceder tal patamar. Por isso, considero a questão passível de ser conhecida em sede de embargos infringentes que envolvem um novo exame quanto à procedência ou improcedência das imputações. Tal como considerei possível rever penas específicas, e o tribunal também, em embargos de declaração, não de forma autônoma, mas na esteira do reconhecimento de vício interno do acórdão. Diante disso, não posso, nem mesmo em tese, declarar a procedência e referendar a execução da pena em um caso que se me afigura inequívoco de extinção da punibilidade. Não fosse pela via dos presentes embargos, a hipótese seria de concessão de habeas corpus de ofício. Pois bem, estabelecida a pena máxima a que legitimamente se poderia chegar, é essa a sanção que preciso tomar como parâmetro para a contagem do lapso prescricional. E não se trata aqui, bem entendido, de uma pena em perspectiva, estimada à luz dos critérios que seriam utilizados em sua fixação, caso constatada a culpabilidade. Não é isso. Cuida-se, ao contrário, da pena máxima validamente aplicável, sem incidir na desproporção objetiva e injurídica apontada. E assim verifico de plano que essas penas máximas, em relação a todos os embargantes aqui considerados,
encontram-se prescritas por serem todas inferiores a 2 anos. E por essa razão, dou provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade. Bom, vamos retomar um pouquinho aqui para explicar essa dinâmica. Como foi dito na semana anterior, na sessão plenária da quinta-feira da semana passada, houve a apresentação do relatório do ministro Luiz Fux, que é o relator dos embargos infringentes, e, na sequência, a sustentação oral de alguns dos advogados em relação especificamente ao crime de quadrilha. Na retomada do julgamento na sessão plenária desta quarta-feira, houve ainda a sustentação oral dos demais advogados que ainda faltavam apresentar os respectivos argumentos em relação a essa mesma acusação. E por isso nós tivemos só depois o voto do ministro relator e aí o voto do ministro Barroso, já colocando-se 2 posicionamentos no plenário. Exatamente, Cadu. O que aconteceu? Como você informou, na quinta-feira da semana passada, haviam apenas 5 embargos infringentes na pauta e foram esses que foram chamados a julgamento. Esses embargos infringentes, o ministro relator, o Luiz Fux, ele proferiu o relatório. Logo em seguida, passou a palavra para a sustentação oral dos 5 advogados referentes a esses condenados. E, posteriormente, foi a vez do Procurador-Geral da República. A sessão foi suspensa e já nessa semana, na quarta-feira, ela foi retomada com a leitura do relatório de mais 3 condenados, porque ao todo 8 condenados, 8 embargos infringentes discutiam a condenação em relação ao crime de quadrilha previsto no artigo 288 do Código Penal, na antiga redação. Então, após o relatório do ministro Fux na quarta-feira, em relação a esses 3 condenados, houve então a sustentação oral dos 3 advogados, novamente o Procurador-Geral da República se manifestou e só então o ministro Fux proferiu o voto já em relação aos 8, a todos os que haviam sido iniciada a análise. Então, o voto do ministro Luiz Fux foi no sentido da manutenção das condenações e, consequentemente, das penas que foram aplicadas. Para o ministro Luiz Fux, não havia motivo para alteração. Ele entende que havia os requisitos que tipificam um crime de quadrilha estavam presentes no processo. Em seguida, veio o ministro Luiz Roberto Barroso, que se pronunciou, como nós vimos na sonora que acabamos de acompanhar. Ele se manifestou inicialmente pela questão da prescrição da pretensão punitiva. Isso acabou que não foi acolhido pelo plenário, mas foi uma manifestação inicial do ministro. E logo em seguida, em relação ao próprio mérito mesmo dos embargos infringentes, ele divergiu do ministro relator e entendeu que, neste caso, haveria sim motivo para que os embargos infringentes fossem providos, no sentido de que, para o ministro, não ficou caracterizado o crime de quadrilha, ficou caracterizado, neste caso, um concurso de agentes. E que, nessa situação, eles deveriam ser absolvidos e foi nesse sentido que ele votou. E a sessão foi suspensa a partir do voto, logo após o voto do ministro Roberto Barroso, na expectativa da retomada do tema no dia seguinte. E então, na manhã da quinta-feira, dia 27, o julgamento dos embargos infringentes foi retomado. Quem acompanhou a sessão foi a repórter Daniela Garcia. O julgamento dos embargos infringentes apresentados por 11 condenados na ação penal 470 foi retomado com o voto do ministro Teori Zavascki. Ele votou pela absolvição dos réus pelo crime de formação de quadrilha, aceitando os recursos. No entendimento dele, as características da formação de quadrilha não estão presentes no caso. O crime de quadrilha supõe uma associação. O verbo aqui é associar-se para cometer crimes. Portanto, supõe uma organização, uma reunião estável, de caráter duradouro e permanente para cometer crimes. Isso é quadrilha. Não se pode transformar o crime de quadrilha, e penso que isso tenha acontecido, de certo modo, até banalizando o termo, com concurso de agentes. Ele destacou ainda que a pena base fixada aos condenados foi exacerbada. A ministra Rosa Weber também aceitou os recursos. Ela considerou que não restou configurado o crime de quadrilha. O ponto central da minha divergência, senhor presidente, é conceitual, à luz do artigo 288 do Código de Processo Penal. Não basta, digo, para a configuração deste delito, que mais de 3 pessoas unidas, ainda que por tempo expressivo, pratiquem delitos. É necessário mais, é necessário que esta união se faça para a específica prática de crimes, como agora o eminente ministro Teori vem de reforçar.
Em outras palavras, a lei exige, na minha concepção, que a Affectio Societatis, que informa a reunião dessas pessoas, seja qualificada pela intenção específica de cometer crimes. O ministro Gilmar Mendes negou os recursos e ressaltou que a condenação dos réus deve ser mantida. Os autos revelam, como dizia eu, que houve sim uma realidade autônoma, uma vontade própria, fruto dessa espúria aliança. Se o fato de uma empresa de publicidade administrar o caixa criminoso de um partido não é uma nova realidade, o que seria, ministro Fux? Se uma instituição financeira simula empréstimos e estrutura processo de lavagem de dinheiro, o qual deveria combater, não é uma nova realidade, o que seria? Se um partido busca apoio político, não pelas coligações ideológicas, mas por meio da contraprestação financeira, não é uma nova realidade, o que seria? Se todos eles se juntam para executar a cooptação parlamentar mediante paga, e isso ficou provado, e ainda se utilizando de mecanismos de lavagem de dinheiro, não é uma nova realidade, o que seria essa nova realidade? Para mim, não se trata apenas de uma nova realidade, trata-se de algo surreal. O ministro Marco Aurélio negou os embargos em relação ao pedido de absolvição. Presidente, provejo os embargos parcialmente. Não transmudo a condenação proclamada pelo Supremo e tenho presente ao afirmar a impessoalidade, né? Supremo, instituição, órgão de cúpula do Judiciário, em absolvição, mas acolho o inconformismo no pedido sucessivo formalizado e não alternativo, porque o alternativo diz respeito à situação jurídica em que aquele que deva observar uma obrigação pode escolher qual das duas obrigações deve observar. Presente, repito, o pedido sucessivo para, no caso, diminuir a apenação, reportando-me, quanto ao quantitativo, ao voto proferido nos embargos declaratórios. É como voto com a devida vênia daqueles que formaram convencimento em sentido contrário. É importante salientar que, nesta fase, só faltavam os votos dos ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa, embora que, nesse momento, já estava formada uma determinada maioria. Um detalhe importante, Gisele, é que na sessão plenária da véspera, logo após o voto do ministro Barroso, que abriu divergência, houve também, de maneira bastante rápida, na verdade, a manifestação de alguns ministros que já se posicionaram no sentido de acompanhar a divergência aberta pelo ministro Roberto Barroso em relação ao voto apresentado pelo ministro relator. Ou seja, eles absolviam justamente aqueles embargantes que tensionavam obter a absolvição em relação à formação de quadrilha ou crime de quadrilha. E foram os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Então, nesse sentido, até reportando-se a posicionamentos anteriores na época do julgamento da ação penal 470, eles reafirmaram a mesma postura e já tínhamos direcionado uma determinada quantidade de votos, que acabou se solidificando justamente nessa sessão plenária que nós vimos agora. É isso mesmo, Carlos Eduardo. Havia realmente uma expectativa em relação aos votos do ministro Luiz Roberto Barroso e em relação aos votos do ministro Teori Zavascki. E por qual razão? Porque os ministros que já haviam se manifestado no julgamento de mérito da ação penal, eles já tinham uma posição formada em relação a essa questão do crime de quadrilha. Então, o que nós vimos durante a sessão desta semana foi exatamente a manutenção desses posicionamentos. Nesse sentido, logo após o voto de divergência do ministro Barroso, os ministros anteciparam os votos, os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, eles acabaram se antecipando e mantendo aquelas posições que já haviam sido sustentadas anteriormente.
Então, quando nós tivemos então a retomada do julgamento já na sessão de quinta-feira pela manhã, com a leitura do voto do ministro Teori Zavascki e logo em seguida com a ministra Rosa Weber, aí nós tivemos a maioria formada de 6 votos, que foi o que acabou prevalecendo. E aí, portanto, nós tivemos, como bem disse você, Gisele, já no voto da ministra Rosa Weber, houve essa contabilidade, mas ainda faltavam os demais votos. Acompanhamos na reportagem que vimos agora, até o voto do ministro Marco Aurélio, ficou faltando, na sequência, encerrando esta fase de julgamento, os ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa, que acompanharam o voto do ministro Luiz Fux, relator dos embargos. Vamos rever. Tal organização, senhor presidente, tal organização visceralmente criminosa em seu aparato funcional e operacional não pode ser lenientemente qualificada como expressão menor de um simples concurso eventual de delinquentes, mas há de ser considerada em sua real essência e concreta dimensão como quadrilha composta por pessoas com e sem vinculação governamental e partidária, pessoas comprometidas ao longo de extenso período de tempo, entre 2002 e 2005, comprometidos com práticas criminosas, disruptivas da paz pública, pessoas que merecem, por isso mesmo, a repulsa do ordenamento jurídico e o adequado enquadramento no artigo 288 do Código Penal de seus transgressores, os ora embargantes, que nada mais são, senhor presidente, do que meros e ordinários criminosos comuns. Nesse sentido, senhor presidente, e pedindo vênia aos que dissentem desse entendimento, eu acompanho integralmente o douto voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux e, em consequência, nego o provimento aos presentes embargos infringentes. Eu peço vênia à maioria que se formou e voto no sentido da rejeição dos embargos infringentes. Proclamo o resultado. Os ministros Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber votaram pelo acolhimento dos embargos infringentes e, portanto, absolveram os réus da acusação da prática do crime de quadrilha. Ficaram vencidos o relator, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso de Mello, o presidente e o ministro Marco Aurélio, que ficou vencido em menor parte. Qual o resultado prático, portanto, dessa absolvição? O resultado prático é que, a partir dessa maioria que se formou, de 6 votos favoráveis ao provimento dos embargos infringentes e, consequentemente, a absolvição dos condenados pelo crime de quadrilha, eles restaram efetivamente absolvidos em relação a esse ilícito penal. Quais foram os condenados que foram contemplados por essa decisão? Delúbio Soares, José Dirceu, José Genuíno, José Roberto Salgado, Cátia Rabelo, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar. Em relação a esses condenados, eles já haviam iniciado o cumprimento de pena em relação àquela parte da pena que já não cabia mais discussão. E agora, com essa decisão do plenário da Suprema Corte, eles definitivamente, por terem ficado absolvidos do crime de quadrilha, não vão sequer iniciar o cumprimento dessa pena porque restaram efetivamente absolvidos. Então, na prática, em relação a esses ilícitos penais, prevaleceu a posição que foi defendida pelas defesas, no sentido de que os votos absolutórios acabaram, então, formando a maioria. E a grande discussão aqui era saber se essa conduta configurava ou não a formação de quadrilha ou concurso de agentes. Para os ministros que formaram a maioria, a conduta praticada pelos condenados
não configurou o crime de quadrilha. Não ficou provado no processo, de acordo com os ministros, aquela estabilidade e permanência necessárias para o fim específico de cometer crimes, conforme exige a lei. Por essa razão, eles foram absolvidos pelo que se chama de atipicidade da conduta, ou seja, aqueles fatos que foram descritos na ação penal não restaram configurados e a conduta praticada pelos agentes não configurou o crime de formação de quadrilha, o crime de quadrilha previsto no artigo 288 do Código Penal, frisando na antiga redação. O detalhe é que isso foi na sessão plenária da quinta-feira pela manhã. Na sessão da tarde de quinta-feira, houve a continuação de julgamentos de embargos infringentes. Desta vez, os advogados dos 3 condenados na ação penal 470, que entraram com os embargos infringentes em relação ao crime de lavagem de dinheiro, fizeram as respectivas sustentações orais. O Ministério Público também foi ouvido. Já o voto dos ministros ficou para a próxima semana. Vamos rever na matéria. O advogado de João Cláudio Genu, como outros colegas já haviam feito, defendeu seu cliente destacando votos de ministros que absolveram o embargante em julgamento anterior. É a condição do agente que age em cumprimento de ordem de autoridade superior e que foi reconhecido pelo acordo embargado como mero intermediário, seja absolvido da imputação de lavagem de dinheiro. Os advogados de João Paulo Cunha e Breno Fischberg defenderam que no processo não há provas que condenem os embargantes por lavagem de dinheiro. Por mais que se tenha esta operação ou estas operações por irregulares, por fraudulentas, e aqui não é o momento de discuti-las, elas não podem ser imputadas ao embargante. Em primeiro lugar, porque não há nos autos, em momento algum, indicação de que ele soubesse ou sequer desconfiasse dessas operações financeiras. Esses indícios que aí estão não são indícios que podem ser tomados contra o acusado, porque há outros que infirmam essas conclusões. Na réplica às sustentações de defesa, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enfatizou que as provas que apontam a culpa dos réus no crime de lavagem de dinheiro são claras nos autos e rejeitou os recursos. Entende aqui também o Ministério Público haver dados concretos no quadro probatório que autorizam o desprovimento dos recursos. Por unanimidade, a Corte decidiu encerrar a sessão e concluir o julgamento após o Carnaval. Está marcado o entendimento que foi feito no plenário, justamente que deve ser retomado esse julgamento na sessão do próximo dia 13 de março e que nós vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Gisele, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que a Gisele vai acompanhar também e estará presente no Jornal da Justiça, primeira edição, acompanhando estes e outros processos, tudo que é notícia no mundo jurídico, e encontro marcado também aqui no Plenários e também no direto do plenário. E com a Gisele, no Jornal da Justiça, primeira edição, e um bom carnaval para você também, Gisele. Para você também, Cadu. E para você também que nos acompanhou, um bom carnaval e encontro marcado acompanhando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.